a investigação da Polícia Federal conclui, ou melhor, concluiu hoje, nessa terça-feira, que o advogado de Adélio Bispo, aquele que tinha dado a facada em Bolsonaro, feito aquele atentado, de fato, ele tem vínculo com o PCC, maior facção do Brasil. Ele foi alvo de busca e apreensão hoje em uma última fase de operação. Adélio Bispo, no entanto, agiu sozinho na tentativa de homicídio no então candidato Jair Bolsonaro em 2018, em Minas Gerais. Foi o que concluiu a Polícia Federal. Doutora, chega essa notícia de última hora, sem muitos esclarecimentos, ela veio desse jeito que eu falei, até por ser muito nova, mas isso já começa a acender um farol alerta aí, né? O que está acontecendo? O que a Polícia Federal está querendo dizer com isso? Depois desse silêncio ensurdecedor, aparece, de repente, algo novo nesse caso antigo? Infelizmente, as investigações no Brasil têm sido bem procrastinadas, viu? Tem demorado bastante. E, para nossa surpresa, sempre vem agora acompanhada de um parecer sem maiores detalhes e maiores fundamentos, né? Eu adoraria que o parecer do delegado aí realmente fosse público, aí para a gente ter mais acesso às informações. Porque da forma que é colocada, a gente fica sem saber realmente o conteúdo. Ô, Conde, é algo que chama muita atenção, porque nós tivemos um atentado contra um presidente, né? Isso aí ninguém pode negar. Foi uma facada que era para ter sido fatal. Tanto que até depois, quando ele foi socorrido, o próprio médico que o socorreu falou, olha, por milímetros você não perdeu a vida, né? Foi um milagre você ter sobrevivido. E Bolsonaro acabou assumindo, né, sendo eleito, isso foi na campanha, assumiu, fez o seu governo, deixou o seu recado e ainda sofre sequelas, né? Vira e mexe está hospitalizado justamente por causa desse ferimento. Como é que você vê a Polícia Federal, as investigações, o STF, a Justiça brasileira, ela relaxou nessa questão do Bolsonaro, porque pelos dados que foram colhidos logo ali no dia, tinha bastante substância para chegar em quem foi o mandante, que é algo que me parece muito plausível até hoje. Como é que você contesta tudo isso, Conde? Na verdade, não contesto, mas me preocupo. Devo dizer para você, Santiago, para Edivaldo e para a doutora Luciana, a mesma preocupação. Ontem eu assisti a um programa na CNN à noite, quando cheguei em casa, um noticiário, dizendo que o PCC e todos esses grupos criminosos organizados hoje estão arrecadando em torno de 3% do PIB nacional. Para que você tenha uma ideia, e a reportagem foi muito objetiva, muito concisa, muito precisa, dizia que a arrecadação deles beira 98 bilhões de reais. E aí eu pergunto aqui para o nosso telespectador, quem está comendo bola nessa história? Quem é que deveria estar controlando o crescimento das entidades que estão aí organizadas para a prática de crimes, né? A gente daqui a pouco está com medo, está criando uma máfia, como se foi lá na Itália, lembra da época da máfia? Nos Estados Unidos sofreram a mesma coisa, né? Prenderam lá o grande líder Al Capone, isso virou notícia no mundo inteiro. O Brasil está caminhando para uma situação que merece a nossa atenção. E depois também a doutora Luciana até foi muito elegante, né? Dizendo que os delegados demoram muito tempo, mas a doutora Luciana diria o seguinte: por que não apontam, então, quem foi que mandou? Porque eles percebeu o genérico, né? Olha, foi uma intenção do PCC. Tá bem, mas o PCC deve ter um líder, deve ter um chefe, deve ter alguém que deu a ordem, né? Deve ter alguém responsabilizado. Dizer que foi o PCC, para mim, na minha opinião modesta, é querer passar um pano. Sabe aquele passar um pano no vidro, assim, para dar uma disfarçada, mesmo que o vidro esteja riscado? Então, senhores delegados da Polícia Federal, aqui é um cidadão falando. Vamos um pouquinho mais a fundo para dizer quem do PCC fez isso, por quê, qual era a intenção ao financiar o tal do Adélio, porque senão, querido Edivaldo, vamos ficar aqui só divagando e meio que sendo enrolados, né? Aquela coisa meio mambembona, né? Enrola o cara, diz que foi o PCC, sabe assim, aquela... para boi dormir? Algo inalcançável, né? Exato, né? Então vamos ser precisos, delegados da Polícia Federal,
Foi o PCC? Então identifica de onde veio a ordem, quem financiou, porque me parece que quando aconteceu o crime, aquela confusão, começou a aparecer advogado de tudo quanto era lugar, eu lembro bem disso, e nos chamou a atenção naquela oportunidade, dizendo que um pobre coitado, supostamente com desvio mental, porque era essa a versão que foi dada, ele no momento seguinte já tinha 8, 9, 10 advogados, e tudo bem, né, que tem lá advogado que quer o seu momento de glória, vai lá, se oferece para poder ficar com o nome no noticiário, mas de maneira geral alguém tem que financiar isso. Então, isso tem que ser muito bem apurado, e esses 3% que a CNN apontou ontem à noite, dizendo que 3% do PIB brasileiro está na mão do crime por conta do tráfico de drogas. O que financia tudo isso é o tráfico de drogas. Então, acho que está na hora da sociedade organizada, estou dizendo nós, acordarmos um pouco, né? Se for o caso, meio estupidamente, chamar essas lideranças e falar, opa, qual é o problema? O que vocês querem? Criar baderna? Né? Vamos colocar um pouco de ordem. Eu nunca me esqueço, numa época aqui em São Paulo, e vocês devem lembrar também, que teve aquele tal de tiroteio, bases da polícia militar, bases da polícia civil, delegacias tomaram bala de tudo quanto era lado. Era organizado por esse mesmo movimento. Então, eu acho que está na hora da gente ficar um pouquinho mais esperto e não deixar passar batido, porque senão daqui a pouco a gente perde o controle. E a gente vai ter dentro do país uma máfia como teve a Itália, que levou tantos anos para se libertar dela e conseguiu finalmente voltar com a democracia. Mas é importante ninguém marcar toca, como dizem aí em linguagem popular. Eu sempre digo a mesma frase de William Shakespeare. Há algo de errado no reino da Dinamarca. E quem entendeu o que eu falei está sabendo que tem alguma coisa aí que não tem muita explicação. Ô, Edivaldo, referência à Cosa Nostra, né, que o Conde estava falando, que foi a máfia italiana e que foi a mesma do Al Capone, diga-se de passagem, né, foi importada, né, para os Estados Unidos, no caso, exportada, né, da Itália para os Estados Unidos. Ô, Edivaldo, agora, qual conclusão é essa, né, porque nós lemos a notícia aqui, eu vou até dar um repeteco para o pessoal que de repente está ligando agora, nós estamos falando justamente do Adélio Bispo, que saiu uma investigação da Polícia Federal, uma conclusão, hoje, terça-feira, é que o advogado do Adélio Bispo, ele tinha, de fato, vínculos com o PCC, maior facção do Brasil, e ele foi alvo de busca e apreensão hoje em uma última fase da operação. Última fase da operação, você ouviu bem. E o Adélio Bispo, no entanto, agiu sozinho na tentativa de homicídio do então candidato Jair Bolsonaro em 2018, em Minas Gerais. Quer dizer, está levando nada a lugar nenhum. É o que eu disse. Eu acho que, até pelo que o Conde acabou de falar, nós vimos que quando não deu certo o atentado, quando o Adélio foi pego, quando o Bolsonaro foi levado para o hospital, os próprios populares ali, junto com o sistema de segurança do ex-presidente, pegaram lá o Adélio. E ele se diz, demência, né, que era um demente. Mas, ao mesmo tempo, 2 aviões particulares com advogados dentro saíram de 2 ou 3 partes do país para dar assessoria para o Adélio Bispo. Quer dizer, algo que a gente, mesmo sendo mais bobinho, já vê que tinha algo preparado, né, para certas situações. E hoje a gente vê que passaram um pano grande, né? E o Brasil realmente continua sendo aí o país da impunidade, até do presidente até o menor dos afortunados. Agora eu pergunto, que moral nós temos, o Edivaldo, se não conseguimos nem solucionar o caso de um atentado de um presidente? Pois é seríssimo, porque a Receita Federal, né, a Polícia Federal, melhor dizendo, é uma instituição de longa data, muito importante para o nosso país, de uma relevância muito, mas muito grande mesmo, né? Está no top das coisas, né? No que diz respeito à questão de segurança. Mas, usando a narrativa que o pessoal está usando muito do Estado democrático de direito, é impressionante que, dentro dessa questão democrática, nós, como cidadãos, né, você que nos assiste aí, temos o direito de saber quem foi, o porquê foi, o que motivou. Esse negócio está muito assim, quer dizer, isso, ao
dar ao público esta resposta, né, me mostra aí uma fragilidade, para não dizer uma outra palavra mais desagradável, da instituição, né? Ah, não foi tal grupo que fez, tá? Pô, mas caramba, para que ele pudesse fazer tudo aquilo, tinha tudo uma logística, ele não morava lá, ele não estava lá a passeio, enfim, tem toda uma coisa que todos nós sabemos, né? E simplesmente vir achar que vai colocar essa pá de cal aí, olha, morreu o assunto, o cara quis porque ele quis, ele não gostava, e ponto final. E todos os argumentos que nós assistimos aí, noticiado, isso nada vale, ou seja, anularam absolutamente tudo, dizendo que é um doido que apareceu e que... Mas, poxa vida, quem foi que pagou? Né? Por que essas instituições, essas empresas, né, esses profissionais da advocacia, de repente, estavam pronto, né, para poder dar toda a assistência para ele, né? Sabe? Tudo bem, todo mundo tem direito à defesa, sem dúvida, mas qual é o interesse, né, por trás de uma coisa como essa, sabe? Cadê a nossa imprensa? E cadê o nosso parlamento se pronunciando a respeito? Quer dizer, a gente não viu nada. Agora, isso traz aí, remete, né, ao dizer, a Polícia Federal afirmar que isso foi orquestrado pelo esse partido criminoso, não é? Dá, vamos dizer assim, mais embasamento para o que o Conde falou a respeito da matéria que ele assistiu na CNN, de 3% do nosso PIB é drogas, é proveniente de... Né, não é proveniente, eles têm um faturamento equivalente a 3% do nosso PIB, ou seja, esses 3% que são injetados para adoecer a nossa sociedade, de tudo que é forma, não é? Porque essas pessoas, isso é uma outra questão, isso dá um baita de um programa, por que as pessoas vão recorrer a esses psicotrópicos, né? Isso dá um programa muito bom para se falar, né? Mas, na realidade, matando inimigos públicos número 1, diria eu, a respeito da nação. E nada é feito, nada de fato é apresentado. Se vem com uma justificativa muito esdrúxula, né? Sem sentido nenhum, né? Mas, enfim, me perdoe a representante da classe, né, que está presente, mas uma das instituições mais importantes da nossa nação, eu diria que é um dos pilares da democracia do nosso país, que é a advocacia, que garante ao cidadão os seus direitos, né, também garante aí os seus direitos e os seus deveres a serem cumpridos, de repente se mantém omisso, acha que isso está bem. Eu estou falando da OAB, lógico, não é? Por que garante a defesa de alguém que não tem condição de pagar por sua defesa, de uma forma tão bonita, né? Jato, todo tipo de aparato necessário, não é? Mas, enfim, faz parte desse momento triste que nós estamos passando. E eu diria o seguinte, viu, Conde, que você citou aí a Cosa Nostra, aí o Al Capone, ele foi preso somente pela Polícia Federal de lá, por causa do imposto de renda. Deu para entender? Ou seja, tá faltando alguma coisa, um pouquinho mais de ação, né? Como é que 3% do nosso PIB, o equivalente a 3% do nosso PIB, vão parar na mão de pessoas e não se sabe onde está esse dinheiro? Como é que pode um negócio desse? Aí o cidadão que ganha 2.000 e poucos, 1.200 e poucos reais por mês, muitas vezes tem que declarar o imposto de renda lá, porque é retido, porque ele recebeu alguma coisa a mais e tal, tem que, olha, vira um caos a vida do cidadão. E, de repente, a Receita sabe de tudo isso, porque sabe, não tem como, dinheiro, eu digo para você, porque é a minha área, dinheiro deixa rastro, ninguém vai ficar com R$1 milhão dentro de casa para gastar em espécie em qualquer momento. Cada vez mais difícil, mas, enfim, é o que tem para a gente, né? Vamos esperar que essas coisas mudem, né? É o que tem para hoje. Ô, doutora, agora vem uma outra situação também, só para a gente encerrar esse assunto, como confiar numa justiça dessa? Essa questão aí do Bolsonaro pode ter sido uma falha, vamos lá, tudo bem, uma falha, mas a gente começa a perceber que muitas falhas estão acontecendo, que nem no caso a menina Nardoni, o pai dela foi liberado, né? E teve que comprovar, para você ser solto, quer dizer, matou a filha, uma criancinha de 4 anos de idade.
5 anos. Até me dá um negócio aqui. E para você ser livre, você tem que comprovar que você tem um emprego. Aí o próprio pai dele, o avô, no caso, contratou o filho, né, para poder trabalhar. Aí você vê que a pessoa que matou a própria filha é solta. Entre outros casos que nós temos aí, que nos deixa assim realmente sobressaltados com a condição da justiça, né? O nível que chega, a falta da justiça, dizendo que é justiça. Isso aí é dentro do que o Edivaldo estava falando para você, né? Que a gente sabe que existem advogados muito sérios que fazem o seu trabalho, mas esses são aqueles que têm que nadar muito mais forte contra a maré para poder chegar num ponto parecido, não vou dizer que no mesmo ponto de um advogado que pega o seu jatinho para soltar alguém que quis matar um presidente porque não concordava com o que ele dizia, segundo o próprio Adélio. E a gente sabe que existe uma conspiração muito maior por trás disso. Como confiar numa justiça dessa que é muito fraca? Olha, Santiago, você levantou uma bela pergunta, viu? Veja bem, hoje, os maiores cargos das nossas autoridades, sejam elas policiais, né, como a Justiça Federal, os delegados federais, a AGU, Procuradoria, os ministros, são todos cargos por indicação. Talvez teríamos mais seriedade, teríamos mais o cumprimento da lei, teríamos mais respostas pela justiça, teríamos mais respostas em casos de violações, se todos os indicados para esses cargos de alto escalão fossem por concurso público, né? Por merecimento, através de concurso público, concurso de carreira, não pessoas indicadas aí de acordo com o interesse de cada governo, né? Tivemos aí, vamos dar um exemplo aqui, o próprio Lava Jato, quantos magistrados, procuradores foram afastados, quantos delegados foram afastados por quem? A mando de quem? Né? Sempre de pessoas indicadas, tira um, coloca outro, olha, vamos tirar esse aqui, está dando aborrecimento, está falando demais, está demonstrando o verdadeiro trabalho, então tira esse, coloca esse aqui para omitir as informações, né? Como é que uma investigação dessa demorou tanto tempo? Segura a investigação, né? A gente sabe que mesmo dentro do Poder Judiciário, antigamente, a gente brincava, processo tal caiu atrás das prateleiras, juiz sentou no processo, segura para não julgar. Então, se essas autoridades, né, realmente não fossem indicadas de acordo com o interesse da gestão, de acordo com o interesse do governo, talvez realmente teríamos aí um Estado democrático de direito, um direito realmente funcionando. Hoje temos uma ordem dos advogados do Brasil calada, né? Os advogados são humilhados, as nossas prerrogativas não são cumpridas, e a OAB que deveria ser uma instituição aí para defender aí os direitos do cidadão, defender as nossas prerrogativas, está calada, né? Está absolutamente calada. Quantos advogados hoje são humilhados numa sustentação oral, principalmente no STF, no STJ? Isso é violação das nossas prerrogativas. E cadê a ordem dos advogados do Brasil? Está calada, está omissa. Com relação ao Nardoni, nossa legislação penal é uma legislação ultrapassada, arcaica. Precisaríamos de uma reforma na lei de execuções penais, né, para que realmente esses criminosos cumprissem a pena da forma que evitasse a reincidência, que desmotivasse outras pessoas de cumprirem o mesmo crime. Né? Nós temos uma lei de execuções penais ultrapassadas, em que o cidadão que mata a filha cumpre 30% da pena, vai para regime semiaberto, e se ele conseguir uma vaguinha de emprego,
ele aí pode trabalhar e só cumprir o restante da pena em finais de semana ou durante a noite, quando volta para dormir no sistema penitenciário. Realmente, assim, precisaríamos de reformas na legislação e precisaríamos que os altos cargos, principalmente a AGU, Ministério, os nossos ministros do STF, STJ, os delegados das nossas instituições de polícia, fossem cargos por merecimento e concurso público por carreira e não mais por indicação. Talvez teríamos um direito mais sério, o direito cumprido.